Opa, tudo bom? Estou aqui mais uma vez meditando nesse domingo de descanso, aqui na palavra, e lembrando aquela resposta, né, sobre João, capítulo 1, verso 12 e 13, né? Uns falam poder, outros falam direito. Mas e aí? Recebi várias inbox. Pastor, eu acho que não é. Pastor, eu acho que é. Ai, pastor, como é que aquela pessoa que faz tudo isso, ela ainda é filho? Não, não pode. Outro fala, pastor, pelo amor de Deus, só é filho de quem recebe Jesus. Quem não recebe Jesus não é filho. E aí, pronto, desencadeou achismos e teologismos, tudo caindo na caixa de box. Eu vou dar a minha percepção bíblica. Conversei com um pastor que eu amo demais, o pastor Edinho, amo de paixão, e nós conversamos à tarde de ontem muito sobre isso, e foi tão bacana, tão esclarecedor de alguns fatos, que eu quero poder compartilhar esses fatos com vocês. Eu até coloquei aqui algumas coisas aqui, para não tentar não perder nada e ser tudo bem tranquilo. Bem, já vou começar dizendo que sim, todos nós somos filhos de Deus. Meu Deus. Pastor, até aquele, sim, todos nós somos filhos de Deus. A grande ênfase de tudo isso, que talvez você perca no meio da trajetória, quando você está analisando esse fato, é a reconciliação de Cristo. Quando isso é citado lá dentro do jardim, desde a criação da imagem e semelhança, a nossa pluralidade, imagem e semelhança, desde aquela parte da criação, quando há o sopro de vida do Senhor sobre o homem que está sendo formado, o Espírito de Deus está sendo ali, é o sopro de vida que torna aquele homem um ser vivente. O Senhor Jesus é o nosso primogênito de toda a humanidade. Então, se ele é primogênito, ele é o primeiro filho. Então, eu sou o segundo, terceiro, quarto, assim vai por diante. Então, nós somos filhos de Deus. Ainda em Gênesis, você pode ver que havia uma mistura entre os filhos de Deus e os filhos que eram da terra, os filhos que não pertenciam ao Senhor. Então havia já essa classificação. Há pessoas, elas pensam assim, senhor pastor, mas não tem ali específico escrito. Pá, é uma questão de interpretação mesmo, de estudo, de você poder estar ali desfrutando da palavra do Senhor. E aí nós vamos caminhar para você entender um pouco melhor. Quando tem a parábola das 100 ovelhas, e tem do filho pródigo também, que nós citamos muito, é para entender que Jesus veio salvar aquilo que se havia perdido. E o que se havia perdido? A filiação, a paternidade com o Senhor. Era o que se havia perdido. O homem cai, o homem nega Deus como seu centro, ele nega Deus como seu pai. E ele pega e perde tudo isso. Então o Senhor vem, algo que já estava predestinado desde o jardim, para ter como um resgate para nós, sabe? Lembra de Boaz e Ruth, que ele vira o resgatador de Ruth? Pois é, então o Senhor é nosso resgatador. Então quando ele traz esse resgate para nós, ele traz essa filiação. Por isso que é o direito e o poder, porque antes nós estávamos afastados, nós estávamos totalmente fora daquilo que era um conceito de paternidade. Você lembra do filho pródigo lá em Lucas 15 que eu citei? Então vamos pensar nele. Quando o Senhor usa a parábola do filho pródigo, o filho pega as coisas e vai embora e vive de uma forma errônea no mundo, usufrui de tudo aquilo que viveu. Mas entenda, o pai na parábola está lá esperando o seu filho. É descrito como pai, não é mais uma pessoa, mas é pai. Espera o seu filho. E quando o filho perde tudo e entende que foi um erro brutal, aquela situação dele se transformar em um homem que queria usufruir de todas as coisas que estavam sendo colocadas para ele, ele fala assim, na casa de meu pai, entende? Ele não fala na casa de João, na casa de Pedro, ele não se desfilia, ele sabe que ele é filho,
Mas aí, no contexto, ele fala assim, cara, eu não tenho direito mais de ser filho. A filiação dele estava sendo totalmente concentrada na herança de direito. Então ele me deu direito financeiro. Eu peguei herança, então ele acha que eu me desfilio como pai. Então ele chega e fala assim, não, eu não tenho mais direito de ser chamado filho. Me emprega. Só que pai não emprega filho, gente. Aí me emprega. Não, sabe? Quando este homem, este pai, recebe o filho que entra numa situação de empregado, não mais de filho, na percepção dele, o pai olha, o abraça e o resgata a autoridade, a filiação, tudo, porque aquele filho que estava morto agora é resgatado. A filiação ficou lá, você entende? O outro que ficou em casa como filho, aí eu entro no inbox de alguns, não aceita essa filiação, é impossível. Cara, ele foi no mundo, ele pirou a cabeção, ele fez coisa demais e eu tô aqui na igreja todo dia, eu não saio, eu oro, participo de jejum e tudo. E quando ele chega, você faz essa festa toda na igreja, todo mundo abraça esse cara, como se ele fosse o cara que, e eu tô aqui. Então, tipo assim, talvez esse filho que tá aí é que não sabe se reconhecer como filho. Entende? Por isso que nós temos que entender a nossa filiação com o Pai, a nossa filiação com o Senhor Jesus. Sim, todos nós somos filhos de Deus. Agora, nessa reconciliação que Cristo faz, Cristo ele nos dá esse poder, esse direito em Cristo Jesus, porque nós somos justificados em Cristo Jesus. Paulo vai citar que o Espírito de Deus é que justifica, o Espírito de Deus é que faz essa transformação e que nos dá essa condição, é através do Espírito, lembra do sopro? Pois é, através do Espírito de Deus. Então, quando nós entendemos que através de Jesus nós somos resgatados e restaurados, a nossa filiação nos dá direito a uma herança e um ser co-herdeiro daquilo que já é nos dado desde o início. Quando eu sou esse filho, eu abro mão não da minha filiação, eu abro mão do meu relacionamento com Deus. Eu abri mão do meu relacionamento com meu irmão, eu abri mão do meu relacionamento com meu pai, eu abri mão do meu relacionamento com a minha igreja, eu abri mão dos meus relacionamentos saudáveis. Grave essa palavra, saudáveis. E passei a viver um relacionamento destrutivo. Um relacionamento que destrói a minha alma, o meu corpo e o meu psique. A minha mente começa a entrar em outro parâmetro e sendo no processo de destruição, assim como o filho pródigo que eu cito, que ele perde tudo, você também perde tudo. Você perde a pessoa de quem você é, você perde a sua estrutura, você perde o seu corpo, você começa a perder a sua alma. E aí Cristo te chama para esse resgate, Cristo te chama para essa restauração. Cristo te diz hoje, filho meu, bem-vindo à casa de meu Pai. Então eu quero te convidar hoje a entender isso. Você é um filho de Deus. Nada que alguém te diga ao contrário a isso. Você é um filho de Deus. Porém, você pode estar afastado dele, viver uma vida que não é sua. Eu te convido a retornar. Sem medo, retorne, que você vai entender quem é o Pai que está te esperando. Ele é o Pai que vai te dar o poder de ser chamado filho de Deus. Jesus vai te dar a restauração que você precisa. Esse irmão, esse brother, o brother maior, o irmão maior, vai estar lá te esperando para te apresentar ao Pai, dizer: Pai, está aqui, ele voltou. Coloca o anel no dedo dele, coloca sandálias, coloca, Senhor, a capa sobre ele. Senhor, vamos fazer uma festa, porque ele ressuscitou. Ele estava morto em seus delitos, em seus pecados. Ele estava morto numa estrutura que não era nossa,
que não é minha e que não é sua, mas agora ele reconhece que o Senhor é o único e o suficiente Salvador, e como filho restaurado, ele volta à casa do Pai, ele serve a casa do Pai, e ele consegue entender que Deus é o Senhor da vida dele. Então eu te peço, com todo carinho, pare de achar que ninguém é filho. Olhe o seu irmão. Eu ouvi uma palavra muito interessante do Paulo Júnior no podcast do Jesus Cope. Se você não assistiu, assista lá. Ele fala que eu tenho que olhar para uma prostituta não como uma prostituta, mas eu tenho que olhar para uma prostituta como minha irmã, que está numa condição de prostituta. Eu tenho que olhar uma pessoa em pecado não como pecador, mas um irmão que está numa condição de pecado. E com isso eu consigo mudar uma chave na minha mente. E eu apresento a este homem e a esta mulher, que é meu irmão e minha irmã, Deus, Cristo, que restaura e que muda o seu estado de vida, não a sua filiação. Ele é filho, ele é filho. E o Pai está esperando a sua volta. Só que eu te peço, por favor, não demorem, não demorem. O tempo está se findando e eu te peço, reconheça Jesus como o seu Salvador, o seu único e suficiente Salvador, e restaure o seu relacionamento com Deus. Seja bem-vindo à casa do meu Pai.